Oi, pessoal do quarto ano, tudo bem? Oi, professora Sirlene. Oi, professora Ana. Estamos juntos hoje para a nossa sexta aula de matemática. O que vamos estudar hoje, professora? Hoje nós vamos estudar as medidas de capacidade. Medidas de capacidade. Muito bem. Vamos lá? Medidas de capacidade. O que será isso? Capacidade às vezes a gente precisa saber o quanto cabe num recipiente. Quanto de líquido cabe naquele recipiente. E aí a gente está falando desse tipo de medida de capacidade. É sobre isso que a gente vai conversar. Que nós vamos trabalhar hoje. E para começar a nossa conversa, claro, organiza o seu material, o seu espaço aí de trabalho, de estudos. Nós vamos precisar, como sempre, de um caderno para as anotações, ou uma folha, lápis, borracha, o seu material pessoal. E vamos fazer algumas atividades. Para essas atividades, se você tiver esse material, é bacana que vai poder nos acompanhar. Vai fazendo junto com a gente a aula, junto com a gente. E o material está ali, um copo, um recipiente de 1 litro, 2 recipientes de 500 ml, veja lá na cozinha se consegue, senão só um copo já é suficiente. Né? E também copinhos descartáveis, caso tenha. Se não tiver em casa, não se preocupe, a gente vai fazer aqui juntos e vai ficar bem legal também, né, acompanhando de casa, né? Então, para que você consiga ter um tempinho para olhar todo esse material aí em casa, vamos ver uns 2 minutinhos? Isso, 2 minutinhos. 2 minutinhos para pegar o material, então, vamos lá. Conseguiram? Pegaram o material lá? Se não tiver todos os materiais, não se preocupem. Tem o seu caderno para anotações, o lápis, e a gente vai fazendo junto, né, professora? Sim. Uhum. Bem, vamos começar relembrando um pouquinho do que a gente viu na última aula. Lembram de quem eram os problemas da última aula? Eram os problemas boborildos. Os boborildos. Conhecemos o Tobertinho. Vimos o problema dele com o seu pocotoco. Que não parava de crescer. Exatamente. E a aula envolvia medidas de comprimento. Por isso, medimos a altura do pocotoco e fizemos algumas atividades de medida, né? Com a régua. Inclusive, vocês levaram como desafio tirar mais algumas medidas aí em casa. Espero que tenham feito a tarefa. Tenham realizado a tarefa, né? Bem, hoje vamos começar um novo conteúdo, também é de medidas, mas é um outro tipo de medida, é medida de capacidade. Mas antes, é hora da história. Da história. Nossa história está presente hoje também. Vocês conhecem esse livro? Este livro aqui, ó.
Irmãos Gêmeos é um livro que trata de dois meninos que são irmãos e que são gêmeos, sabia, professora? São irmãos gêmeos. Claro, o título já diz tudo. Bem, só que esses meninos acabam entrando em alguns conflitos, sentem ciúme um do outro e vivem disputando. Disputando, né? A até brigando, né? Exatamente. Eu fiquei um pouco chateada aí com essa história. Mas, no final, tudo dá certo, né, professora? E eles criam problemas que, na realidade, nem são tão problemas assim, né? Exatamente. Eles conseguem resolver esses problemas. Então, vamos conhecer essa história? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá. Olha lá. Esse é o Marco. Eu sou o Daniel. Nós somos irmãos e temos a mesma idade. Somos gêmeos, mas somos bastante diferentes. Meu cabelo é comprido, o do Marco é curto. A minha bicicleta é verde, a dele é amarela. O Marco sempre teima. Eu sou o mais velho, por isso me respeite. Eu respondo, temos a mesma idade e eu sou o mais alto. Como você pode dizer que é mais velho? Nós sempre brigamos por causa disso. Nunca chegamos a uma solução. E pior, acabamos sempre levando a bronca da mamãe e do papai. Outro dia, a mamãe estava cozinhando e deixou a farinha cair. Marco e eu fizemos uma aposta para ver quem limparia mais rápido a farinha que estava no chão. Vamos limpar logo, antes que alguém pise e fique tudo sujo. Rápido, rápido! Como a farinha é pó, não conseguimos pegar uma por uma. Então juntamos um punhado com as duas mãos e colocamos cada uma na sua bandeja. Eu peguei muito mais farinha, Marcos insistiu. Mentira, eu peguei mais farinha que Daniel. Não mesmo, fui eu que peguei mais farinha. Aí eu dei um chute nele e ele me bateu. Ao ver nossa briga, mamãe falou: parem de brigar e venham aqui. Vamos medir a farinha. Mamãe foi tirando a minha farinha com uma xícara e despejando em uma tigela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oba! Eu juntei 8 xícaras de farinha. Mamãe também contou a farinha do Marco com a xícara e colocou em uma tigela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram? A quantidade é igual. Agora chega de briga. Era dia de macarrão. Estávamos preparando a massa quando vi mamãe dando mais massa para Marco. Fiquei com vontade de chorar. A massa do Marco é grande e larga. Por que a minha massa é pequena e comprida? Calma, elas são do mesmo tamanho. Olhem! Mamãe juntou a massa do Marco e fez uma bola. Amassou, amassou. Com a minha massa, ela também fez uma bola. Amassou, amassou. A bola de massa de Marco e a minha tinham o mesmo tamanho. Olha só, elas são iguais. É mesmo. Antes, uma tinha um formato largo e a outra um formato comprido, mas a quantidade de massa era a mesma. Ontem, nós brigamos por causa do leite. Mamãe também tinha dado mais leite para meu irmão. Eu pedi para ele trocar o leite dele com o meu, mas Marco não quis. Eu bati nele. E ele também me bateu. Eu chorei, gritando: por que eu tenho menos leite? Papai trouxe 2 copos iguais. Crianças, olhem, vocês têm o mesmo volume de leite. Papai pôs o leite de Marco em um copo e o meu em outro. Glu, glu, glu. Verdade, as quantidades só pareciam diferentes, porque estavam em copos de formatos diferentes, mas o volume de leite era igual.
Nós somos irmãos da mesma idade. Somos gêmeos. Somos um pouco diferentes, mas tudo que comemos, usamos ou brincamos, nós dividimos. Afinal, somos grandes amigos. E a nossa história Fim, a nossa terminou história. aqui. Não termina de fato, Não. é só um pedaço do livro. O livro continua, né? Ele vai trazer outras situações com outras medidas, né? Que os nossos estudantes vão ver na escola aí no futuro, tá? Então esse livro aqui pode ser retomado novamente. Fica o convite à leitura, Fica. né, professora? É muito legal. Agora, sabe que eu fiquei chateada com esses meninos? Por quê? Porque eles, em hipótese alguma, a gente pode agredir alguém. Brigar, né? Eles brigavam muito. Brigavam demais. Uhum. A conversa é sempre o mais importante. Por mais que às vezes a gente possa sentir algum ciúme ou ficar um pouco irritado com alguém, temos sempre que conversar, não é verdade? E o nosso irmão é a pessoa mais próxima de nós, né? Ele é o nosso melhor amigo, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Bem, apesar de toda essa disputa e dessa briga, eles vão aprendendo aos poucos e Vão eles se amam e tem que, né? exatamente, E vão se respeitando. tem que aprender a demonstrar esse amor, esse carinho com respeito. Sim. Certo? Mas em alguns momentos ainda algumas dúvidas, algum ciúme ainda surge. Ainda vai surgir. Vamos dar uma olhadinha em mais alguma situação? Vamos lá? Vamos lá. Bem, qual será que tem mais? O Marco ia beber leite. E aí ele colocou leite na mesma quantidade, mas em copos diferentes. E é o que nós temos aqui, né? Quando a mãe serviu o leite para os meninos, ela deu em 2 copos assim. Isso. O Daniel, que é o mais enciumado, logo se incomodou. Porque ele achou que ele tinha ganhado menos leite. Aham. E esse era o copo do Marco. Exatamente. Bem, e aí como é que eles resolveram a situação? Mas se a gente observar, né, esse copo aqui realmente ele aparenta ter mais leite. Porque é mais alto? Será que ele tinha razão? O nível de leite é mais alto? É mais alto. Mas esse aqui é mais baixo, mas é mais largo. É um copo mais largo. Como será que a gente poderia descobrir quanto tem de leite, se tem a mesma quantidade ou se tem mais em um copo ou menos em outro? Uma ideia seria a gente ter copos iguais. E a gente tem aqui um copo. Que tal se a gente medisse nesse outro copo aqui, que é igual, né? Nós temos 2 copos iguais aqui, ó. Será que se colocar esse leite nesse copo vai ter a mesma quantidade? Vamos ver? Vamos ver? Se eles são iguais, e se tiver de fato a mesma quantidade de leite, eles vão ter que estar numa mesma altura. Na mesma altura. Então vamos ver. Vamos virar aqui. Em casa, se você estiver fazendo essa experiência, tome bastante cuidado, tá? Para não derramar o leite. Pode fazer com água, né? Pode fazer com água. Com suco. E a que conclusão nós chegamos então? Olha aí, de fato tem a mesma quantidade. Os 2 copos têm a mesma quantidade, ou seja, eles têm o mesmo volume, né? Exato. Não se deixe enganar pelo formato diferente. O que importa é a capacidade, fato, do copo. Certo? Vamos em frente? Colocando os 2 copos, né? Um ao lado do outro. A mesma quantidade. A mesma conclusão. E eles chegaram a essa conclusão também. Dá uma olhadinha lá. Se colocarmos em copos iguais, vai ver. O volume é o mesmo. É o mesmo. E era. Não tinha por que tanto ciúme, né, professor? E em todo o livro ele vem nessa dinâmica, né? Tudo eles comprovam, né? Então é muito legal a história por causa disso. Eles ficam na dúvida, eles brigam por causa da dúvida, mas depois eles comprovam, né? Como eles fizeram aqui. É bem legal. Numa outra situação, lá estavam eles discutindo de novo por conta de quantidade de água. Quantidade de água em jarras. 2 jarras com quantidades diferentes, um nível diferente de água. Ali dá para ver, vejam ali na tela, de fato elas têm. Uma está bem mais cheia do que a outra, né? Ao ver as jarras com quantidades diferentes, o Marco perguntou: quanto de água a jarra da esquerda tem a menos que a jarra da direita?
de fato, tem uma que está mais cheia que a outra. Sim. Se eu tivesse 2 jarras com quantidades diferentes de água, como fazer para saber o quanto a menos uma tem em relação à outra? Vamos ver como que eles resolveram? Vamos ver? Vamos ver a O estratégia. segredo da matemática não é só em aplicar fórmulas ou cálculos, mas em desenvolver um pensamento estratégico para E de resolver. comprovar, né? E Que é o que comprovação. eles estão fazendo. Exatamente. Vamos ver como que eles Olha resolveram? lá. O Marco pegou a água da jarra da esquerda, aquela que tinha menos, colocou em copinhos. Ah, ele foi muito esperto. E contou quantos copinhos conseguiu encher. 6 copinhos ele conseguiu encher com a jarra da esquerda. Da esquerda. Ao todo, 6 copinhos. Ele fez o mesmo com a jarra, da direita. Olha lá. Com a jarra da direita, também foi enchendo copinho a copinho, até que chegou ao total de 10 copinhos, 10 né? copinhos. Tinha mais água, encheu mais copinhos do que a quantidade de água da outra jarra. Isso. E aí, quanto a menos uma jarra tem em relação à outra? Bom, a jarra da esquerda, ela tem 6 copinhos. 6 copinhos. A jarra da direita, ela tem 10 copinhos. Então, se a gente contar o número de copos da jarra da esquerda até chegar no copos da jarra da direita, a gente vai ter mais 4 copos. 4 daria copinhos. A jarra da esquerda tem 4 copinhos a menos que a jarra da que a direita. jarra da direita. Veja que essa quantidade a menos não foi aí medida em litros ou em unidade padronizada. Sim. Né? A gente também tem esse uso por estimativa, aproximado. No caso, eles usaram por copinhos. Por copinhos, né? 4 copinhos de água a menos. A menos. Certo? Vamos lá. Veja que os meninos disputam, mas eles são estratégicos. Eles são muito espertos. Eles resolvem, né, toda essa disputa. Exatamente. Isso certamente vai fazê-los crescer. Olha ali na tela os copinhos que a gente acabou de mencionar. Então ali estão os 6 copinhos que foram cheios com a água da jarra da esquerda e os outros 10 com a água da outra jarra. Portanto, a diferença de 6 para 10 são 4. São 4. Muito bem. Professora, você observou que ali na história, em algum momento apareceu a palavra volume? Sim. No momento em que o pai foi fazer a organização com eles da comprovação do leite. Do leite. E o pai falou que os copos tinham o mesmo volume, né? Mesmo sendo copos diferentes, o volume era o mesmo. Eles tinham o mesmo volume, a mesma quantidade ali de leite para tomar. Sim. Não é? A palavra volume também é usada para se referir à quantidade de espaço que um sólido ocupa. Aqui, como estamos tratando de líquido, nós estamos estudando a questão da capacidade, do quanto cabe em cada copo, em cada jarra. Mas a capacidade, ela tem uma unidade também de medida que é muito conhecida. Qual é, professora? É o litro? É o litro. É o litro. É a unidade mais utilizada, o litro. Assim Mas será que só tem só o litro? Será? Na medida de capacidade? Vocês lembram que na aula anterior, nas medidas de comprimento, tínhamos o metro, que era bastante útil para medir várias coisas, mas para medir coisas muito pequenininhas, precisávamos fracionar o metro, pegar medidas bem menores que ele. O mesmo vai acontecer com o litro. Vamos ver? Vamos ver? Olha lá. É comum no dia a dia utilizarmos as medidas para sabermos quantos litros de leite temos em uma garrafa, quantos litros de suco cabem em uma jarra, quantos ml de remédio vamos tomar, entre inúmeras outras possibilidades. Litro e mililitro estão aí no nosso dia a dia o tempo todo. Né, professora? Nos produtos que temos em casa, nos remédios que precisamos tomar, produtos de supermercado. Em tudo que a gente compra líquido, né? Líquido. Tudo que for líquido, ele vai estar lá, a capacidade daquela embalagem vai estar escrito embaixo lá, bem embaixo vai estar lá, tantos ml, né?
Existem algumas outras medidas, mas Sim. as mais utilizadas São são essas. o litro e o mililitro. Vamos ver nós vamos fazer uma experiência relacionando o litro e o mililitro, as relações mais utilizadas. Vocês estão vendo ali na tela a imagem de uma garrafa de 1 litro de capacidade e ao lado, relacionada a essa imagem, a imagem de 2 garrafas menores de 500 mililitros, 500 ml. Segundo esse esquema, 1 litro de água seria o mesmo que 2 vezes os 500 ml. Do mesmo modo, 5 copinhos de 200 ml é o que seria necessário para colocar a quantidade de água 1 litro. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver na prática se isso realmente dá certo, professora? Isso, vamos lá. Nós temos aqui, então, 1 litro de água, uma embalagem com 1 litro de água. Temos aqui as 2 garrafinhas de 500 ml e temos 5 copinhos. os 5 copinhos. Se vocês tiverem esse material em casa, podem fazer junto Sim. com a gente, né, professora? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Para ver se é verdade, a gente vai ter que tirar a água daquele litro e passar aqui para essas garrafinhas. A primeira relação que aparecia lá na tela dizia que 1 litro Era é o igual mesmo que 2 garrafinhas de 500 ml. Para isso, nós trouxemos aqui um funil para a gente não derramar água. Então, vamos ver, professora? Vamos lá. Então, nós estamos transferindo a água do litro para essas 2 garrafinhas para a gente ver se realmente é verdade, né? Que 1 litro é igual a 2 garrafinhas de 500 ml. Então, uma já foi, a gente já colocou a água. Vamos ver a outra. Acho que a gente tem que pôr um pouquinho mais dessa na outra, né? Para ficar com a mesma Você sabe quantidade. que as garrafinhas, elas não podem ficar cheias até Isso. a tampa, Elas né? não ficam. Quando você compra a garrafinha de água, né? Porque essa aqui é uma garrafinha de água. Então, quando você compra ela no supermercado, ela já vem aqui com um espacinho aqui sobrando, né? Então, Bom, realmente 1 litro de água deu certo aqui. Foi E suficiente para encher, para dar a capacidade. das 2 garrafinhas. Então, isso tá ok, isso tá Isso certo. ok. Mas e os copos? E os copos? Vamos ver se dá Será certo que nos vai copos dar? também? O que eu tenho que fazer, então? Pegar as águas da garrafinha novamente e despejar no litro? Podemos despejar direto nos copos também, né? Sabemos que aqui, juntando essa e essa, temos 1 litro. E ver se de fato dá certinho nos 5 copos, professora? Eu já estou distribuindo aqui a quantidade de água da minha garrafinha. Vamos ver, essa eu quero ver. Temos que comprovar aqui, olha. E não é que deu certinho? Olha lá. 1 litro de água era a quantidade que tinha aqui nessa garrafa. Essa é a capacidade dessa garrafa, que é a mesma capacidade dessas 2 garrafas juntas, que é a mesma capacidade dos 5 copos. dos 5 copos. Então, a gente conseguiu comprovar que Olha aí. realmente 1 litro foi dividido em 2 partes de 500 ml E 5 partes de 200 ml. Que bacana ver isso na prática, né? Muito bem. Então vamos lá. Mas se por um acaso você não tem esses instrumentos aqui, esse material à mão, né? Só vivenciou aqui junto com a gente, fica aí uma sugestão. Sim. Você tem um copo em casa? Nós temos um copo Nós aqui. temos um outro copo, né? Que Um olha copo só, comum. é diferente desses, né? Não sabemos qual é Não a sabemos capacidade. a capacidade dele. Uma experiência bacana, professora, seria eles fazerem em casa, pegando 1 litro de água e vendo quantas vezes precisariam encher esse copo para que acabasse essa quantidade de 1 litro. Isso. Né? Exatamente. Para ter ideia, será que a capacidade desse copo aqui vai ser a maior, mesma? Não, né?
menor, né? Tem diferentes tipos de copos, né? Com tipos de diferentes copo. capacidades. Dá para ter uma ideia aproximada da capacidade dele. Mas atenção, hein? Não vão desperdiçar água, né, Não, professora? Não pode. Coloca numa jarra, joga no copinho só para ver a medida, coloca numa jarra, deixa geladinha lá na geladeira, Isso. né? Para não usar desperdiçar. água, né? Em frente. Bom, é a hora de usar o caderno. Isso. Nossos É a hora de registros. registrar, anotar. Registrar é sempre importante, porque quando voltamos aos nossos registros, dias mais tarde, a gente relembra um pouquinho do que aprendeu naquele dia, né, professora? Cadernos têm essa função, nos ajudam a guardar um pouquinho aí da memória daquele momento. E a relembrar, né, o que foi feito, né? Exatamente. Então vamos lá? Então vocês vão anotar a data, o conteúdo de hoje, medida de capacidade, e conforme está ali na tela, é possível distribuir 1 litro. Colocamos ali 3 possibilidades de distribuição do litro. 2 delas são essas que a gente fez. Você já viu, né? Copinhos de 200 mililitros são esses aqui, ó. Quantos copinhos de 200 mililitros correspondem à capacidade de 1 litro? A gente já fez a experiência aqui, né? Já fizemos. É só observar a experiência, relembrar a nossa experiência de hoje. Quantos foram os copinhos? Dá uma olhada lá, ó. Mas a gente colocou a resposta ali, professora, eu não aguentei. Fui muito boazinha, porque já fizemos juntos. Já fizeram com a gente, né? A próxima, quantos copinhos de 250 mililitros? Então não são mais esses copinhos aqui. Se fossem copinhos são maiores. Copos maiores, né? Nós não temos aqui, né? Nós não sabemos a capacidade desse. Exatamente. Como é que vocês vão fazer isso? Vejam bem, nesses 5 copos de 200 mililitros, vamos ver quantos mililitros, quantos ml tem ao todo? Então, 200, mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800 e mais 200. 1000. 1000 ml, 1000 mililitros é o nosso litro. Equivale a 1 litro. Agora imagine que esses 1000 mililitros fossem divididos aí, não mais de 200 em 200, mas 250 ml. Também poderíamos pensar com esta garrafinha. Esta garrafinha tem 500 ml. Então quer dizer que 250 ml deve ser metade. A metade dessa garrafinha. Metade. Então aqui teríamos 250. Mais 250, que deu 500 ml. E se eu tenho 2 garrafinhas, eu tenho 250 mais 250 mais 250 mais 250, 4 partes de 250. E não então é que é isso dizer mesmo? Que é 4 copinhos de 250 ml. Exatamente. Nós e por último, quantas garrafinhas de 500 ml? Conforme a gente fez na nossa experiência, são 2. Vamos ver se nós acertamos. Boa. 2 garrafas. Pessoal, 2 garrafinhas. 3 minutinhos, professora? Para eles anotarem, acho que uns 3 minutinhos, né? 3 minutinhos para vocês anotarem isso aí lá no caderno, o que está na tela. Já já voltamos.
Vamos lá? Conseguiram anotar? Conseguiram fazer todas as anotações no caderninho? Então nós vamos ver agora outros problemas que envolvem também essas medidas que a gente viu aqui hoje, tá? Então nós temos alguns objetos, conforme vocês estão vendo no slide, que estão cheios de água. Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água? Será que é o primeiro ali? É um copo. O segundo desenho é uma jarra. O terceiro desenho é um galãozinho pequeno, né? Um garrafão. Tipo um garrafão desses comuns, né? Que geralmente as mães compram com produtos de limpeza em casa, né? E o quarto desenho é um tambor. É um tambor. Problema interessante, né, professora? Qual deles será? Porque ele não envolve medida exata. Não envolve medida exata. Uma estimativa, uma noção de quantidade, de capacidade. É observando o objeto que você vai perceber, né? Qual deles será que tem exatamente 1 litro? Qual deles litro. Que você acha que tem? Vamos analisar. O copo, geralmente usado para uma porção individual. Medidas menores, né? Menores, né? Copinhos, normalmente são menores do que 1 litro. Eu descartaria. Também, né? E a gente fez a experiência agora há pouco. A gente viu, né, que num litro iria 5 O litro copos, é distribuído, né, em vários copos, né? A não ser que fosse um copo muito grande e não parece ser o caso. E a jarra? A jarra. Antes da jarra, eu vou descartar o tambor. O tambor, pense, é imenso. Ele é grande, né? Vai ter tanto muito em relação mais ao desenho que a gente está vendo, como na realidade ele é bem maior. Realidade, exatamente. Também aí temos... A gente pode descartar, Podemos descartar, ficamos com duas possibilidades. 2 possibilidades. Ou é a jarra... Ou é o garrafão. Ou é o garrafão. Qual deles? Qual deles? O garrafão é usado para comportar ali ou produto de limpeza, ou mesmo para água. Mesmo para água. Mas quando é para servir várias pessoas, ele é grande, não é tão grande quanto o tambor, né? Mas exatamente. Ele é grande. Então, será que seria a jarra? Meu palpite é esse. E o de vocês? Será? Além da gente ter diversos tipos de jarra também, né? Com certeza. Mas nessa imagem aqui nós temos aqui... Descartando as outras possibilidades, provavelmente é a jarra. Ficamos com a jarra. É a jarra. É a jarra. Acertamos. Muito bem. É interessante desenvolver a estimativa, né, professora? Agora a gente vai ver mais um probleminha. Vamos lá. Vamos ver. Larissa quer repartir igualmente uma garrafa de suco de 1000 ml entre seus 4 amigos. Sabendo que cada copo possui a capacidade de 200 ml, que foi o que nós vimos agora há pouco aqui na nossa experiência anterior, quantos copos de suco cada um vai tomar? Então a Larissa tem 1000 ml, que é o mesmo que 1
litro. Tem 1 litro e ela quer dividir para 4 amigos. 4 pessoas. Vamos pensar. E essas pessoas têm copinhos como esses. Copinhos de 200 ml. De 200 ml. Quanto suco será que cada pessoa vai tomar? Vamos ver? Vamos dar um tempinho para eles pensarem, professora? Tá. Então a pergunta que fica para pensar é essa, né? Mas já vamos resolver copos juntos de suco também. cada um vai tomar? Quantos copos de suco cada um vai tomar? E mais do que isso? Será que vai sobrar ou será que vai faltar suco? Ou vai dar certinho? A gente pode fazer a experiência novamente? Vamos fazer a experiência. Mas vamos deixar eles pensando um pouquinho. Um minutinho para vocês pensarem. Um minutinho para pensar no problema e já voltamos. E daí, pessoal? Conseguiram descobrir? Quantos copos de suco cada um dos 4 amigos vai tomar? Quantos ml aí? Que fração do litro? Os copos 4 são amigos. de 200 ml. Isso. Então, nós vamos precisar de 4 copinhos. 4 copos, um para cada amigo. Um para cada amigo. Então, Bem, nós temos ali. E aí ela pegou os 1000 ml, 1 litro, e distribuiu. Vamos pôr quanto para esse amigo? 200 ml. 200 ml, que é a capacidade desse do copo. Vamos ver. Então, o primeiro recebeu um copo, né? A gente tem lá, mostrando na tela também. O segundo recebeu mais um copo, ainda tem suco ainda, né? Para ser distribuído. Ainda tem suco, ninguém vai ficar sem. Então, mais um copo. Opa! E olha só, deu os 4 copos. Sobrou. E ainda sobrou. A pergunta do nosso problema era essa: quantos copos cada um vai tomar? Quanto que cada um vai tomar? É um copo só. E em ml são 200 ml, né? Que é a capacidade do copo. E sim, vai sobrar. Quanto será que sobrou aqui, professor? Será que dá pra gente medir novamente? Nós temos mais um copinho Temos mais ali. um copinho. Vamos ver? Vamos ver quanto suco sobrou. Então, sobrou mais um copinho. Ou seja... Então, a gente conseguiu responder esse problema. Os 4 amigos vão tomar um copo cada um e vai sobrar um. Que também depois pode ser dividido. Também. Se eles tivessem o copo maior, ou depois que tomarem, né? Dá mais um golinho Dá mais um golinho para cada um. Então, nós tivemos esta situação aqui. 200 ml, mais 200, mais 200 ml, mais 200. Fechou quanto aqui que foram distribuídos? 800 ml, que são 4 copos. Para chegar nos 1000 ml, que é 1 litro. Mais um copinho. Para fechar de 1000 ml. Ai, são experiências interessantes, né, professora? A matemática é assim, né? Você aprende testando, né? Mexendo, manipulando. Sim, né? Nem sempre temos todas as respostas. Não seria nem tão divertido se tivéssemos. O bacana é ir descobrindo, é ir elaborando fazer as descobertas, né? Exatamente. Vamos continuar? Vamos lá? Agora é a hora. Aquela hora do nosso que eu adoro. Quiz. É a hora do quiz. São as perguntinhas finais. Acompanhe. E eu respondo as perguntinhas junto com os coleguinhas aí de casa. Acompanhem lá com a gente.
Primeira pergunta do nosso quiz, olhe lá na tela. Os irmãos Marco e Daniel eram diferentes e viviam disputando algumas coisas. Porém, havia algo de especial entre eles. O que era? Alternativa A, a vaidade. B, a disputa. C, a amizade. E então? Eles disputavam muitas coisas, né? Então, disputa já era o nome da ação que eles faziam. Então, e veja que o problema está querendo algo especial. O que eles tinham de especial? O que eles tinham de especial? A amizade. A amizade é algo especial. Porque no final da história foi falado isso, né? Exatamente. Eles só tinham que aprender a se comportar melhor, né? Se comportar melhor. Muito bem. Próxima pergunta. Vamos lá, na tela. De acordo com a história, Daniel achou que no copo dele havia menos leite. O que Marco fez para mostrar ao irmão que as quantidades eram iguais? Letra A. Disse que merecia tomar mais leite. Letra B. Colocou o leite em copos iguais, com a mesma capacidade. Alternativa C. Colocou mais leite no copo de Daniel. E aí, a gente fez esse probleminha, a gente fez na prática? Fizemos na prática, com o leite. E o que aconteceu? Colocamos em copos. Leite em copos iguais, de mesma capacidade. Então, a alternativa B. B. Vamos ver? Muito bem. Quando estavam em copos separados, parecia que talvez um tivesse mais medidas outro, diferentes, né? Mas no copo igual, quando juntou, deu pra ver. Mostrou. Acertamos mais uma. Acertamos, né? Vamos lá, mais uma. Próximo problema. Esse eu quero ver. Quais produtos abaixo compramos em litros? Quais daqueles produtos são vendidos em litro? O pão. Será que eu compro 1 litro de pão? Ou o leite? Ou os ovos? Ou o suco? Dica. Pode ter mais que uma resposta a essa questão. Verdade. O pão nós não compramos em litro. Não. Eu sei porque eu vou na padaria, eu peço, me dá 2 pães, 3 pães. Então eles pesam, né? Pesam o pão. Então a gente descarta ele. Descarta. Ovos também não, né, professora? Ovos também não, né? Porque você compra ele, já vem em caixinhas de meia dúzia, de 1 dúzia, né? Tem caixinhas de 1 dezena de ovos, tem aquelas caixas maiores, de 24, né? De 24, 30 ovos. Então, ovos eu também descarto. Também descarto, mas leite... O leite a gente compra. Leite usamos hoje na nossa experiência. Exatamente. Então, o leite e o suco... Suco também. A gente pode comprar ele em litro. Será que é isso? Vamos lá? Vamos ver? Boa! Acertamos. Acertamos, muito bem. A última pergunta. Ana quer distribuir 2 litros de água em copos com capacidade para 200 mililitros cada um. Quantos copos ela precisará? Na nossa experiência, nós distribuímos aqui 1 litro em 5 copos de 200 ml. Certo. Então, 2 litros serão o dobro dos copos. O copos. dobro de copos. Portanto, 10 copos. Muito bem. Isso aí. Pensa um pouquinho mais lá sobre esse problema. É certinho. E ele envolve um pensamento proporcional aí, que logo vamos ver numa próxima aula. Isso. Para terminar, fiquem com a seguinte proposta de atividade. Procurem em casa produtos que são vendidos, que tem na embalagem a medida de capacidade em litros. E aí você vai encontrar vários, né? Vários. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Alimentos, né? Remédios. Né? Produtos de higiene pessoal. É quase como uma caça ao tesouro, uma caça ao litro. Então, olha lá em casa, faz a anotação no seu caderno do que você achou, qual era a medida ali em litro ou em mililitro, para mostrar depois para sua professora. Combinado? Foi bacana, né, professora? Foi muito legal essa aula de hoje. Muito legal. Valeu, pessoal. Nós terminamos muito aqui. Obrigada. Né? E até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.